A paz do Senhor Jesus, bom dia pessoal, estou passando aqui para trazer uma palavra de fé, lá no Salmo 66, só alguns versículos, vai dizer assim no versículo 16, vinde ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Vemos aqui o salmista declarar, convidar, ele faz um convite a todos os que temem a Deus. E para que todos venham ouvir daquilo que o Senhor tem feito à sua alma. Da alegria que ele estava sentindo diante da presença e da grandeza desse Deus. E ele vai dizer que diante da sua aflição, ele, no qual ele havia, lá no 14, que haviam, entrarei em tua casa com o holocausto, pagar-te os meus votos. E diante da angústia, o salmista pronunciou com seus lábios que cumpriria os votos que ele fez a Deus no momento da sua aflição. E ele vai chamar a todos. Agora o salmista está cumprindo aquilo que ele havia pronunciado com seus lábios diante da sua aflição. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no verso 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. E é assim que Deus faz. Muitas das vezes nós passamos por aflições, angústias, e esta é a forma que o Senhor usa para que Ele venha nos lapidar. Mas vemos aqui o salmista declarar, chamar a todos. Ele faz um convite a todos que temem a Deus para contar tudo aquilo que o Senhor havia feito na sua vida. Agora ele estava cumprindo com o seu voto. E ele achava que por um momento, ele vai dizer lá no versículo 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a minha oração, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Vemos aqui, amados ouvintes, a misericórdia do Senhor que está estendida sobre as nossas vidas. O salmista achava que por ele ter, por algum momento ali, ele se sentiu indigno. Ele achava que por ele ser um pecador, porque nós somos pecadores. Mas há uma diferença em você ser um pecador remido, que não está praticando, e você ser um pecador que vive na prática. Ou seja, você não abandona essas práticas. Mas por um momento aqui o salmista achava que Deus não ia ouvir, mas o Senhor ouviu a sua oração. E ele vai dizer que bendito seja Deus por ele não ter rejeitado a sua oração. Amados ouvintes, nesta manhã o Senhor está dizendo, eu não rejeito a sua oração. Não importa quantos pecados você tenha cometido, se são grandes, são pequenos. Mas se você se dirigir a mim, se humilhar na minha presença, eu vou ouvir a sua oração, porque a minha misericórdia está estendida sobre toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vemos o salmista cumprindo com os votos que ele havia pronunciado com seus lábios. E ele vai chamar a todos para contar as grandezas. Você tem contado aquilo que Deus já tem feito na sua vida? Você tem cumprido com o voto que você tem pronunciado no seu oculto, no momento da sua aflição ali? Porque quando nós estamos neste momento sendo provado por Deus, a gente passa por cada perrengue que a gente pensa que a gente não vai conseguir vencer. Mas a misericórdia desse Deus, ela é grande sobre as nossas vidas. E vemos aqui que o Senhor não rejeita a nossa oração. Venha como você estás, mas não permaneça como você se encontra. Porque o Senhor, Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que liberta, que cura. E a misericórdia do Senhor, ela está estendida sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Creia nesta palavra, pois o Senhor não rejeita a sua oração e nem a minha, pois a sua misericórdia está estendida sobre a vida de todos aqueles que, assim como o salmista, se achegou a Deus e chamou a todos para contar das grandezas do Senhor. Então conte as grandezas do Senhor, daquilo que Ele já tem feito na sua vida, porque esse Deus é fiel, a sua misericórdia, ela permanece para sempre. Até a volta do Senhor Jesus, a sua misericórdia vai estar estendida sobre aqueles que com o coração rendido a Deus se arrependerem dos seus maus caminhos e confessarem ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nesta manhã a palavra do Senhor vai dizer, a minha misericórdia está estendida sobre a tua vida. Amém? Louvado seja Deus.